Entrou. Opa, entrei. É, Tudo bem? tudo bem. Eu tive o mesmo problema da última vez que eu não conseguia te aceitar de jeito nenhum, mas agora foi. Eu estava falando sobre o roteiro da live, né? Vou me apresentar, depois vou introduzir o tema, né? Depois, Antes, deixa eu só dar um sim, recado pode falar. importante. Uhum. Gente, a Alessandra foi identificada essa semana, É, então, real oficial, ela também é uma superdotada identificada. Muito bom. vou fazer meu Reels da identificação, próximo post. Bom, então, meu nome é Alessandra, eu fui diagnosticada essa semana com autismo e também identificada como superdotada, né? A gente vai falar hoje sobre um tema bem delicado, que é o suicídio, mais voltado para os adolescentes e os jovens. E o Beto vai falar um pouco sobre o link que ele fez com a superdotação, né? Porque realmente é um tema bastante recorrente. Eu vejo muitos superdotados. Por causa da sensibilidade, né? Acabam ficando mais vulneráveis a isso, né? Entre outros fatores. E a gente vai comentar o caso real e o Beto vai fazer o link com a história pessoal dele e com a superdotação, né? Pode falar, Beto. Sim, vamos lá, deixa eu pensar por onde eu começo. Eu vou começar pelo caso, né? Uhum. Aconteceu um caso essa semana muito triste. Foi, eu acho que de segunda ou de domingo para segunda, que um adolescente tirou a própria vida. E esse adolescente basicamente subiu 9 vídeos para o YouTube, vídeos curtos. E tanto eu quanto a Alessandra assistimos a esses vídeos. É muito impactante, claro, né? Não preciso nem dizer. E, por coincidência, o garoto que fez isso estudou na mesma escola que eu estudei. E o tema de um dos vídeos é essa escola, uma escola de ensino médio. Então, a gente não vai dar detalhes, não vamos citar nomes, não vamos citar instituições. E, assim, eu procurei notícias sobre o caso e eu posso dizer, assim, que o canal dele ainda existe, só que todo o conteúdo foi excluído. E não há notícia sobre o caso nem comentário oficial, né? No caso, ele era aluno de uma instituição militar de formação, a nível de ensino médio. E a Força Armada não veio a público com um comunicado oficial, mas outras instituições, como outras escolas que ele já tinha estudado, ou igreja evangélica, emitiram nas redes sociais nota de pesar pelo falecimento, sem entrar em mais detalhes. Qual é o nosso objetivo ao explorar esse tema, ao falar disso, né? A gente sabe que esses assuntos virem a público traz gatilhos e é complicado, mas, por outro lado, para a gente conseguir falar sobre estratégias de prevenção, para a gente conseguir falar que a história pode ter outro final, inclusive, a gente precisa tocar no assunto. E assim, vocês não têm ideia como esse assunto é recorrente na comunidade, como as pessoas comentam, lidar com isso de várias formas, desde a ideação até a tendência, comportamentos de risco, até planejamentos e tentativas. E, bom, pelo menos as pessoas estão aí ainda para contar que não tiveram êxito, que bom, e que estão se cuidando, que estão buscando ressignificar a própria vida, e eu acho que esse é o aspecto fundamental, né? Ressignificar a própria vida. Quer falar um pouco mais? Eu acho legal, Alessandra, você falar um pouco sobre os meios de apoio, antes de entrar mais a fundo no caso. Sim,
como esse foi um caso que envolveu um adolescente, né? A gente tem hoje no Brasil o CVV, né? Que é o Centro de Valorização da Vida, que é um número que você pode ligar e tal. Só que mais voltado para adolescentes e jovens adultos, né? Nós temos o projeto Pode Falar, que ele é da Unicef em parceria com o CVV. Né? Ele é voltado para atendimento de adolescentes e jovens entre 13 e 24 anos, certo? Ele garante o anonimato total e é importante a gente falar como falar cura e falar resolve problemas também. Às vezes a gente subestima o poder de falar o que está sentindo, né? Inclusive, a gente tem uma cultura bem tóxica, né? Por exemplo, do homem, que foi um aspecto que eu vi nesse caso do menino, que é ele não poder chorar, não poder demonstrar fraqueza, e isso adoece muito o homem, né? Então é importante nesses projetos, são voluntários treinados para ter uma escuta empática, o que não é exatamente, não é a mesma coisa do que você conversar com um profissional, mas é melhor do que guardar para si. Né? Até porque muitas vezes falar com a família ou com amigos, talvez essas pessoas não estejam tão preparadas assim. A gente não sabe qual reação que as pessoas vão ter e muitas agem com ignorância ou porque há uma desinformação acerca do tema, né? Então é importante falar. É importante, é legal a gente saber que a gente tem um projeto ao qual a gente pode recorrer, porque o ideal seria buscar um profissional, certo? Só que a gente sabe que a saúde mental no Brasil é bem difícil o acesso, né? Então, pelo menos ter um número para ligar ou um chat para conversar, né, com alguém é bom. A gente vai deixar a live salva, né? E na legenda eu vou colocar as informações desse projeto. Show. Falando assim da importância de buscar ajuda, principalmente ajuda profissional, quando precisa de ajuda profissional. Sei lá, se você está com um problema no dente, você não vai deixar de procurar um dentista. Se você está com um problema no estômago, você vai no gastro. Então, se você está com depressão, se você está com problemas de ansiedade, não tem por que você não procurar um médico também. Não acho que a sua saúde mental não tem importância. Tipo, a saúde mental tem importância. E você tem que cuidar como você cuida de um órgão. É bem importante a gente frisar isso, assim. Sim. Existem profissionais capacitados para ajudar, vamos dizer assim. O ideal diante do sofrimento psicológico, eu não diria nem assim, começou a pensar em se matar, procura um profissional. O ideal é que seja antes, né? Mas, sim, doença mental também é a mesma coisa. Enquanto você não tratar, pode ser que o problema vá aumentando e vai ficando mais grave. E não só que o problema vai aumentar, mas é que ele vai prejudicar muito a sua vida, assim, ele vai fazendo estrago, né, na sua vida. Então, o quanto antes procurar ajuda é melhor. Sim. Vou fazer então um link assim com a superdotação. Para começar, não tem informação de que ele era superdotado, identificado. Ele mostra alguns traços que a gente observa. O primeiro é que essa instituição, quem estuda nela é selecionado por concurso, e ele passou muito bem colocado. Então, bom, inteligente ele era. Segunda coisa, ele mostra uma imaginação muito fértil. Num dos depoimentos dele, ele tinha um projeto de escrever uma história, um livro talvez, e ele mostra
para um adolescente aquilo é muito imaginativo, é algo muito, é uma história que eu gostaria de ler, assim. Uhum. Outro aspecto é que ele mostra muita empatia e muito senso de justiça. No caso, que a insatisfação dele com o lugar que ele estudava não era tanto com as coisas que ele passava, mas o que ele via acontecendo com os colegas. Então ele mostra muita sensibilidade e são algumas características que a gente vê em superdotados, mas ele não é identificado. Outro ponto que linka com a superdotação é que alguns projetos de estímulo cognitivo, de enriquecimento curricular, têm a ver com preparação para concursos, inclusive concursos de nível médio. Isso inclui tanto escolas técnicas, institutos federais e também escolas militares. Então, eu acho que é importante frisar assim, que às vezes, quando a pessoa entra numa instituição dessa, nem tudo são flores. Eu acredito que tem gente que vai ficar muito bem e vai ter uma vida boa, uma carreira legal, mas tem gente que pode, vamos dizer, não dar muito certo. Quanto à instituição, né? Não dá para dizer que a instituição tem uma responsabilidade no acontecido, é muito mais complexo. E também cabe frisar que não é tão recorrente assim alunos de lá fazerem isso. Não é uma coisa assim comum, pelo menos que eu saiba. E até se fosse eu saberia, porque esse é o tipo de coisa que se espalha muito dentro da Força Armada. Eu tenho parentes, amigos militares que, bom, ficam sabendo e tal. E assim, nem todo mundo é infeliz com a carreira militar. Tem pessoas que dizem, eu tenho amigos que falam, é realmente pelo direito, pelos benefícios, é por isso, eu não me identifico com nada que eu faço lá. Já teve outros amigos que relataram, pô, eu me realizei muito estando nessa Força Armada, fazendo os trabalhos que eu fiz, coisas como ajuda humanitária, etc., que realmente, ou obra de infraestrutura, que realmente é muito importante, faz muita diferença. Então, não vou aqui crucificar uma Força Armada ou o trabalho dos militares. Todo o contexto é muito complexo. Bom, feito esse link, eu vi um pouco da minha história ali naquele garoto, por ter estudado no mesmo lugar, por ter algumas queixas muito parecidas e também porque lá eu comecei a ter ideação, eu não tinha antes, mas só que no caso ele estava no primeiro ano do ensino médio. No meu caso isso começou no segundo ano do ensino médio, ou talvez ficou mais forte no segundo ano do ensino médio, chegando a ponto de um certo planejamento, e assim, eu abandonei e eu consegui flexibilizar e buscar outro caminho. E, bom, já se passaram mais de 20 anos, eu estou aqui satisfeito com a minha vida e com as coisas que eu faço, e não me arrependo de ter buscado outro caminho. Acho que foi bacana. E assim, uma dificuldade que ele mostra nos vídeos é que ele não conseguiu ver uma outra saída. A saída que ele viu foi essa que ele procurou. O que acontece? Ele comenta que ele não suportava estar estudando nesse lugar por causa de algumas coisas que aconteciam e que eu sei muito bem que coisas são essas. E eu entendo muito bem a indignação dele. Por outro lado, ele não conseguia imaginar seguir a vida estando fora de lá, porque a carreira militar confere um status muito grande. Então, ele estava um pouco apegado a esse status e ele não conseguia lidar com a possibilidade de estar fora dali e de encarar o julgamento da sociedade por ter deixado essa carreira. E nesse ponto eu entendo muito bem ele, porque realmente é bem difícil. E, bom, na época que eu saí, foi bem difícil para mim e foi tão difícil quanto ou até mais para muitos colegas que saíram.
Tem um caso, por exemplo, de um colega que o pai simplesmente expulsou ele de casa. Ele disse, o pai do meu colega disse, não, na minha casa você não entra mais. E ele teve que morar na casa de um amigo e se virar, etc. Então a reprovação social é muito forte. E as pessoas lidam de uma maneira muito doente, assim. E é bem difícil para um adolescente lidar com isso, né? Que meio que foi o meu caso. Eu brinco que quando eu tinha 15 anos as pessoas me cobravam como se eu fosse um pai de família que estava devendo pensão alimentícia, assim. Todo mundo perguntava se eu estava trabalhando, se eu tinha emprego, se eu estava ganhando Uhum. dinheiro. Então isso foi motivo de muita ansiedade e de um certo adoecimento também, que eu tive que lidar e me cuidar, etc. Mas eu tive mais resiliência também para lidar. Tem alguns fatores importantes. Era outra geração, era outra época. E assim, eu acho importante colocar que eu não vivi a pandemia antes. No caso dos adolescentes de hoje, a gente precisa colocar que eles passaram a pré-adolescência, o momento que eles começam a ter as relações sociais, fazendo isso por meio da internet. E é muito diferente nesse momento que você está desenvolvendo. Então existe aí uma fragilidade emocional que tem que ser encarada. Assim como nós adultos que vivemos isso na fase adulta fomos um pouco traumatizados pelo luto, pelas perdas e por viver assim sob uma tensão, sob um isolamento, como isso afetou nossa saúde mental, os adolescentes foram muito impactados. Tipo, é algo que a gente precisa olhar. Realmente a gente não vai ter uma prevenção, não vai ter um melhor atendimento se a gente não olhar para isso, se a gente tipo fingir que a pandemia não aconteceu e isso não mudou muitas coisas na nossa dinâmica assim, de vida. Né? Quer comentar um pouco sobre isso, Ale? É uma dinâmica que eu tenho refletido sobre isso, que torna conexões reais até cada vez mais distantes, assim, em vários sentidos. Por exemplo, as nossas tem uma coisa que é conviver com uma pessoa presencialmente. Outra coisa é você conviver com a pessoa digitalmente, né? Você tem amigo online, começou esse negócio de amigo online e tal. Você conhece uma pessoa e mantém amizade com ela, tudo pela internet, né? Já tem um afastamento aí de uma conexão real. E agora, gente, isso como é que fala? Esqueci a palavra. Mas agravou mais ainda com as inteligências artificiais. Então, às vezes, você não tem nenhum amigo que é um ser humano de verdade. Você fala com uma inteligência artificial. E vocês devem ter reparado também que cada vez mais estão tendo funções em aplicativos que tornam, como posso dizer, obsoleta a conexão humana, né? Então, por exemplo, cada vez menos você precisa ir para a agência do banco falar com o gerente. Cada vez mais as coisas se resolvem por aplicativo ou pela internet, né? Você não precisa mais ir no banco pagar a conta, na lotérica, tal. Aí você tem um contato real com uma pessoa. É tudo. Eu não tenho muita moral para falar disso, porque eu adoro essas funções, né? Que aí, quanto menos contato com o ser humano, às vezes é melhor. Tipo, eu sou a pessoa que usa o caixa, aquele caixa que é um totem, né? No supermercado, que não é o atendimento humano, é o caixa eletrônico, né? Mas cada vez menos a gente está tendo conexões reais que são essenciais para o ser humano, né? Para a saúde do ser humano. Então, isso também. Aí, com a pandemia, então, mais ainda. E então acho que isso favorece bastante o adoecimento, acredito eu, né? Pois é, até comida, né? A gente pede entrega, tipo. Antigamente tinha que E ligar para a pizzaria, né? Falar com o atendente. E ainda mais, e isso também afeta a criação de
o desenvolvimento e treinamento das habilidades sociais, né? Porque o que não é, como é que fala, o que não é treinado não se desenvolve. Então, cada vez menos a gente treina isso também. Atualmente eu não tenho contato, assim, muito com adolescentes e tal. Então, realmente não vou conseguir, não tenho como observar se eles estão diferentes, né? Mas acredito que o Beto possa ter observado alguma coisa, né? Você que Atualmente trabalha, eu já não trabalhei atende nenhum muito. adolescente. Ah, tá. Eu já trabalhei muito com adolescentes, já tive muito contato, mas foi uma geração meio anterior à pandemia, que há um tempo eu estou trabalhando muito com crianças, e muitas com menos de 5 anos. Eu acabei indo para essa área. Tá um pouco obscuro para mim, assim, também. Pois é. A gente ainda não consegue ver os reais impactos, assim, eu não sei. E crianças com crianças também deve ter tido um impacto bem diferente. Cada fase da vida teve o seu impacto, né? Sim, mas eu acho que quem estava começando esse treino de habilidades sociais, começando a desenvolver isso, impactou bastante, assim, né? E ele comenta num dos vídeos que as amizades que ele fez foi pela plataforma Discord. Assim, as pessoas perguntam até, pô, será que isso Mesmo. prejudicou ele? Mas é uma rede social, não é uma rede social, mas é uma plataforma, assim como o WhatsApp, assim como aqui o Instagram, que as pessoas se comunicam e não tem moderação, assim como o Twitter também não tem, mas não necessariamente as pessoas vão lá para fazer coisas ruins, né? E o que ele conta é até bom, foi que ele fez amizades com algumas pessoas, que ele sentia falta, né, de fazer as coisas que eles faziam, de jogar, etc., jogar online, né?